Boas notícias na relação entre Estados Unidos e Brasil. Trump alega pela primeira vez que está disposto, aberto ao diálogo com o presidente brasileiro. Ao mesmo tempo, Lula garante que quer negociar com Trump. Haddad confirma que tem uma reunião marcada para essa semana com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e talvez tenhamos algumas importantes novidades. Mas, ao mesmo tempo, existem divergências bem gritantes que podem atrapalhar ou até mesmo piorar as relações. Vamos discutir aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, galera, sobre as importantes conquistas territoriais que vêm acelerando por parte dos russos, com conquistas de cidades importantes para a logística da batalha contra a Ucrânia e com o Sergei Lavrov falando da possibilidade de acordo com os ucranianos, mas talvez não exatamente aquele acordo que o Trump previa. Vale lembrar, galera, que o Trump aumenta a sua retórica nuclear, também por conta das declarações de Dmitry Medvedev, conselheiro de segurança, deslocando 2 submarinos nucleares para posições próximas do território russo e afirmando com todas as letras: estamos prontos para uma guerra nuclear contra Vladimir Putin. Falar um pouquinho também sobre os desafios dos BRICS. Os BRICS estão desafiando as sanções do presidente Trump. E isso pode ser uma questão importante nessa disputa, nessa guerra comercial, que pode passar a valer a partir do dia 8 de agosto, e finalizar falando também sobre o aumento da pressão contra Israel, com a Alemanha admitindo pela primeira vez a aplicação de sanções contra Benjamin Netanyahu. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é parceiraça aqui do canal, está disponibilizando para você a possibilidade de comprar dólares na maior e melhor plataforma de compras de dólares do Brasil. Eu estou falando para vocês de uma plataforma que já conta com mais de 3 milhões de usuários. Inclusive eu, tá? Cliente totalmente satisfeito. E por isso fico super feliz de oferecer um serviço ou algum tipo de produto, que é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu acho sensacional. E ainda com o cupom Ricardo30Chip, você tem a possibilidade de, nas suas compras de dólares, ter 2% de cashback. Sim, galera, limitado a 30 dólares. Você abre sua conta na Nomad, super simples, super democrática. Você compra com as melhores taxas do mercado e ainda ganha 2% de cashback nas suas conversões cambiais, limitados aí a 30 dólares. Claro, pessoal, se você quiser também, a Nomad disponibiliza, com esse meu cupom, um chip para suas viagens internacionais para não passar aquele perrengue, né, na questão da comunicação, enfim. Lembrando que a Nomad, ela é aceita em mais de 180 países, o que é sensacional para você comprar os seus dólares antes de realizar viagens internacionais, e tem acesso, por exemplo, ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, dentre vários outros benefícios que o cartão Nomad Explorer pode te oferecer, como cashback dolarizado, pontos que não expiram e outros benefícios de um cartão Visa e Nomad para você. Belezinha? Então, QR Code aqui na tela para vocês. Cupom Ricardo30Chip e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Eu, por exemplo, cara, sempre, né, adoro geopolítica, economia. Vou observando ali minhas posições, né, acho que é importante você diversificar um pouco as suas moedas. E a gente teve notícias que trouxeram, por exemplo, um impacto negativo no dólar, ou seja, um desconto que pelo menos é o que eu considero como momento ideal para comprar, quando está mais barato. Os dados do emprego nos Estados Unidos, eles saíram aquém do que a gente esperava, ou seja, o mercado americano desaqueceu e olha como a economia é complexa. Quando o mercado americano desaquece, isso quer dizer que o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central americano, pode tentar incentivar a economia. Como que o Banco Central americano incentivaria a economia? Reduzindo a taxa de juros. Se reduz a taxa de juros, naturalmente os títulos públicos americanos, que ainda são, né, os Estados Unidos é a economia mais forte do planeta, o dólar ainda é a moeda mundial, a gente tem uma referência aí, né, dos Estados Unidos liderando a economia internacional. Geralmente os investimentos feitos nos Estados Unidos, eles são vistos como os mais seguros do planeta, geralmente. Se a taxa de juros cai, é natural que os títulos públicos americanos paguem menos. Portanto, investidores vão tirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e colocar talvez em países mais arriscados, onde os juros são maiores. Por isso, olha como o mercado funciona, né? Só na base da especulação. Os dados do emprego fraco nos Estados Unidos fizeram os investidores pensarem que a taxa de juros dos Estados Unidos pode cair, os títulos públicos americanos pagarão menos, por isso o dólar caiu. Olha que especulação maluca, né? Eu aproveito, claro, para diversificar minhas posições. Mas aí, né, galera, se quiser fazer isso, conta com a Nomad, que acho que ela é uma parceira legal aí para vocês. Tamo junto? Além disso, galera, tivemos também, desses dados fracos do emprego americano, uma notícia super importante relacionada ao Trump, que pela primeira vez, a partir de perguntas de repórteres brasileiros, inclusive, admitiu a possibilidade de negociar com o Brasil.
Porque lembre-se, o próprio Lula falou sobre isso, que não tinham canais abertos de comunicação. Ele falou, olha, eu designei aqui o Carlos Fávaro, que é o ministro da Economia, Agricultura, perdão. Designei o Haddad, falei com o Gerardo Alckmin, e a gente não percebe uma abertura importante da Casa Branca. Talvez a principal reunião que tenha acontecido tenha sido entre o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e o Marco Rubio. Aliás, só uma notícia importante, tá? Em novembro do ano passado, o Mauro Vieira mandou uma carta para o Marco Rubio. Ninguém sabe exatamente o que estava escrito naquela carta, talvez parabenizando, não sei, né? E aí falou, pô, beleza, né? Então vamos ver o que está escrito. Sigilo, hein, galera? Só vai poder descobrir aí a partir de 2030 um monte aí, né? O que foi escrito na carta, confesso que eu fiquei um pouco curioso, né? Quais foram as palavras do Brasil para os Estados Unidos. Mas enfim, mas não tinha uma abertura exatamente entre poderes executivos. O Trump falou publicamente que ele pode conversar comigo quando ele quiser. Ao mesmo tempo, ele falou que ele sabe que o Brasil fez coisas erradas com o seu governo, mas que ele está disposto às negociações. Lembrando que o Trump ele já editou ali, né, o seu decreto presidencial com tarifas de 50%, mesmo que tenha isentado quase ali 700 produtos. Dos nossos 40 bilhões, que é o que a gente exporta para os Estados Unidos, a gente teve taxas em mais ou menos 15 bilhões. Vamos colocar ali mais ou menos, uns 35, 30% da nossa pauta de exportações. Não foi tão ruim quanto a gente esperava, mas ainda assim traz um impacto significativo em setores importantes como, por exemplo, o setor de café, o setor de frutas, tanto que já existem planos do próprio governo federal para talvez fazer uma manutenção de empregos, subsídios econômicos, compra de excedentes, algo do gênero, para proteger os setores que vão ser mais atingidos pela taxação. Só que só essa abertura já soa, claro, como uma boa notícia do ponto de vista comercial. Porque ter acesso ao mercado americano, que é o principal mercado do planeta, não é importante para o Brasil, é importante para qualquer país do mundo. Tanto que, por exemplo, o Lula vem dessa declaração, colocou que ele sempre esteve aberto ao diálogo. Ele colocou, né, quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e as suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e os nossos trabalhadores, até para dar uma resposta às medidas tarifárias dos Estados Unidos. Professor, que ótimo! Quer dizer então que vai ter uma reunião? Já teria uma possibilidade de uma aproximação, porque em setembro, claro que tem agosto inteiro ainda, né, e 50% durante agosto inteiro já é problemático, mas em setembro tem cúpula da ONU, que vai ser realizada em Nova York, o Lula vai participar, o Trump muito possivelmente também, e poderemos ter uma cúpula ali bilateral entre os dois. Só que, do mesmo jeito que eu coloquei para vocês que as notícias são positivas porque mostrou uma abertura ao diálogo, percebam que o Trump falou que o governo brasileiro fez coisas erradas. Muito possivelmente está se referindo às questões políticas do Brasil, até mesmo a aplicação, por exemplo, da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, e possivelmente, palavras aí, né, do Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, contra outras autoridades do Brasil. O que a gente vai ver num futuro próximo, possivelmente com essa abertura para negociação, é os Estados Unidos realmente vão comprar uma briga, uma guerra tarifária com o Brasil, por conta de questões políticas brasileiras? Isso é tão sensível, isso é tão importante, ou isso foi uma justificativa para tentar afastar o Brasil dos BRICS? Ou talvez fazer com que o Brasil promovesse uma abertura comercial mais importante para produtos americanos? É o que a gente vai ver nos próximos dias. Porque o próprio Lula colocou, né? Se ele quer uma briga política, ele vai ter. Agora, se ele quiser falar de comércio, discutiremos. O Brasil, aparentemente, ele se mostra disposto, mesmo tendo déficit na balança comercial com os Estados Unidos, a abrir o seu país para a entrada de alguns produtos americanos. Talvez colocar cotas de importação em produtos brasileiros, prometer comprar mais produtos dos Estados Unidos em detrimento de outros países, protecionismo específicos. O Brasil aparentemente está disposto a negociar questões comerciais. Agora, questões políticas, de justiça, anistia ao Bolsonaro, tal, pelo menos por enquanto, acho que o Brasil não vai abrir mão. Pelo menos é o que a gente vê. O próprio Haddad colocou, por exemplo, que ele já tem uma reunião marcada com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Ele colocou, penso que essa reunião com o Scott Bessent é muito importante. Entendemos que as relações comerciais não devem ser afetadas por política. Estamos trabalhando no sentido de nos aproximarmos, restabelecermos a mesa de negociações e talvez fazer até uma reunião presencial, Haddad e Scott Bessent. E aí, pessoal? De verdade, né? Como eu trouxe para vocês, na minha visão, tá? Eu não acho que os Estados Unidos estejam preocupados com a democracia brasileira. Até porque não faz parte da política americana se preocupar com a democracia de outros países. A gente pode pegar casos do passado na própria América Latina, onde os americanos sustentaram uma série de ditaduras latino-americanas,
Claro que o contexto geopolítico era diferente, Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, mas sustentaram. E hoje mesmo, os Estados Unidos mantêm relações econômicas, comerciais, geopolíticas importantes com ditaduras. Arábia Saudita, Catar, Turquia. O que eu quero colocar para vocês é que se o Brasil fosse uma ditadura e essa ditadura fosse aliada ao governo americano, duvido que o Trump compraria uma guerra política. Ele usando a questão de ser uma possível ditadura, interferência do judiciário, muito mais porque são contra empresas americanas ou um pensamento pró-Estados Unidos, já que o Brasil se aproxima dos BRICS, tem relações importantes com a China, para fazer essa justificativa, entende? Então, na minha concepção, não é exatamente uma defesa da democracia. Ele está usando esse argumento para tentar colocar um governo muito mais pró-Estados Unidos e que afastaria, possivelmente geopoliticamente, o Brasil dos BRICS. Você concorda com essa análise? Ou acha que realmente, galera, o Trump tem a preocupação com algum tipo de legitimidade judicial, política, enfim, do Brasil? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes pela mídia The Telegraph, ou seja, uma mídia ocidental, de avanços territoriais sensíveis da Rússia. E, de fato, a Rússia, como eu trouxe para vocês, ela vem fazendo isso. A gente teve, na média, no mês de julho, 130 drones ou mísseis por dia contra o solo ucraniano. É claro que isso esgota, ou aumenta demais, né? Esgota a capacidade do sistema de defesa ucraniano. Isso traz uma queda da moral da população ucraniana, das tropas ucranianas. Além disso, mesmo que em ritmo muito lento, com muita dificuldade, a Rússia vem avançando no campo de batalha. Chasiv Yar, por exemplo, é uma cidade que foi conquistada ontem pelos russos, depois de quase 16 meses de batalha. Mas avançou, entende? A gente teve, por exemplo, The Telegraph colocando que agora a ideia é o avanço para Pokrovsk e para Konstantinovka, que são dois centros logísticos importantes até para posições de artilharia e avanços contra o solo ucraniano. Como eu trouxe para vocês, professor, você acha que a Rússia está disposta a negociar? Tá. Se cumprir as condições da Rússia, tá. Quais são as condições da Rússia? Crimeia e os territórios invadidos, ocupados, devem ficar com a Rússia. A Ucrânia deve convocar eleições porque o Putin considera o Zelensky como um presidente ilegítimo. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN e não pode haver também financiamento, cessões de equipamentos militares para a Ucrânia que coloquem em risco o território russo. Ou seja, basicamente o Putin fala que aceita negociar, desde que a Ucrânia se renda, né? Basicamente isso, tá bom? O Sergei Lavrov colocou, por exemplo, que ele vê alguns avanços importantes. Ele falou assim, olha, além dos acordos humanitários já estabelecidos, propusemos a formação para os ucranianos de grupos de trabalho, sob termos políticos e militares. Isso seria um passo significativo rumo a acordos duradouros, como destacou o presidente Putin em 1º de agosto durante encontro com Alexander Lukashenko. E é o que a Rússia fala. Ah, professor, mas os acordos estão muito lentos. O Putin falou isso, tá? Poxa, se acha que está muito lento, se acha que está atrapalhando, é porque perspectivas muito altas foram colocadas. A Rússia nunca falou que negociaria com os ucranianos na pauta que os ucranianos estão querendo. O ritmo de negociações está acontecendo no ritmo que a gente acha que é mais conveniente. Já houve troca de prisioneiros, já abriu canal diplomático, só que o Trump considera isso passos muito lentos. Ele até mostrou que ele estava decepcionado com o Putin, porque o Putin, segundo o Trump, né, tivemos ótimas conversas, e de repente, quando eu vi, o Putin estava mandando ali drones, mísseis, enfim, em direção ao solo ucraniano, mostrando que ele não estava disposto a negociações. A partir disso, o Trump colocou um ultimato no dia 8 de agosto, 10 dias a partir do dia que ele citou, né? Para estabelecimento de um cessar-fogo, se não sanções secundárias de 100%, não só contra os russos, mas contra países que negociam com os russos, podem ser aplicadas. O próprio Trump falou sobre isso ontem, né? Creio eu que os russos eles já aprenderam a contornar parte das sanções americanas. Mesmo assim, elas serão aplicadas não contra a Rússia, mas também contra parceiros que negociem com os russos. E nisso está incluso Brasil, China, Índia, União Europeia, Coreia do Sul. A gente sabe, galera, que também, isso é um ponto importante, tá? Os Estados Unidos estão querendo aumentar a venda de GNL, o gás natural liquefeito. Se os Estados Unidos propõem sanções de 100% contra quem negocia gás ou combustível com os russos, naturalmente a União Europeia, a Coreia do Sul, os países vão ter que achar mercados alternativos. Entende que os Estados Unidos, sancionando a Rússia, se oferece também como um mercado alternativo à questão energética mundial? É óbvio que é importante para os Estados Unidos, economicamente, que os países não negociem petróleo ou combustíveis com os russos.
Por conta da pressão que ele fez contra a Índia, a gente começou a ter brigas, né, entre Dmitry Medvedev e Trump, e aí o Dmitry Medvedev, que para quem sabe é o conselheiro de segurança da Rússia, ex-presidente do país e o cara mais polêmico do governo russo, usado como bucha de canhão, né, sempre que tem que falar coisas polêmicas, ele que vai na frente. Ele colocou que o Trump deveria tomar cuidado, porque o dispositivo mão morta ainda funciona na Rússia, que é um dispositivo feito durante a Guerra Fria que alegava que qualquer nação, qualquer potência que propuser a eliminar uma liderança russa, a mão morta desse presidente acionaria armas apocalípticas que destruiriam o país que foi responsável pelos ataques. E aí, cara, que eu sempre falo, né? O Dmitry Medvedev, se fosse assim, tudo que ele fez, tudo que ele já ameaçou fosse cumprido, já teria tido a destruição da Terra umas 30 vezes, né? Porque ele já ameaçou terceira guerra, arma nuclear, enfim, um monte de vezes. Mas algumas movimentações estão diferentes da Rússia. O Putin, por exemplo, anunciando a produção em massa dos mísseis Oreshnik, o destacamento militar, por exemplo, de mísseis em Belarus. Ele fala que essa produção, a primeira leva acabou, mas ela vai continuar no futuro próximo. E querendo ou não, o Dmitry Medvedev não é um apresentador de TV, não é alguém que não tem influência política. Ele é um ex-presidente e é um conselheiro de segurança. O que o Trump alegou? Vou levar a sério. Não sei se a Rússia está falando sério ou não. Por conta disso, o Trump deslocou 2 submarinos nucleares que têm capacidade de garantir centenas de ogivas nucleares serem disparadas contra o território russo. Esses submarinos nucleares, segundo Trump, se aproximaram do território russo em posições estratégicas, não sei se é pelo Báltico, pelo Pacífico, não sei, mas que hoje ameaçam, ou pelo menos funcionam como elemento de dissuasão, segundo Trump, contra a Rússia. O próprio Trump colocou ontem que pelas declarações que ele tem que levar a sério, porque é um político influente da Rússia, hoje os Estados Unidos estão preparados para uma guerra nuclear contra a Rússia. Claro, galera, eu não acho que vai acontecer. Talvez o Dmitry Medvedev, deva ter levado... aí foi longe, hein? Falou demais, né? Mas, de fato, é uma questão importante. Tanto o destacamento desses mísseis Oreshnik, como também dos submarinos nucleares. Além disso, galera, se a Índia esteve envolta em polêmica, de fato, o Trump, olha como as coisas mudam, né, na geopolítica. Ontem à noite ele tinha destacado que ele tinha ouvido que realmente a Índia cumpriria as ameaças dos Estados Unidos de possíveis sanções de 100%, porque lembra, a Índia ela foi tarifada em 25% mais multas. Não sabe qual o valor dessas multas. A justificativa do Trump foi porque a Índia mantém relações militares com a Rússia, e é verdade, né, a Índia ela compra muitos equipamentos militares, e porque a Índia compra combustíveis. O próprio Marco Rubio, por exemplo, que é o secretário de Estado, colocou que a importação de petróleo da Rússia é de fato um ponto de irritação nas relações Estados Unidos e Índia. Para vocês terem uma noção, em 2024, aproveitando o desconto que havia nos combustíveis russos, de 35% a 40% dos combustíveis importados pela Índia foram combustíveis russos. E aí a gente teve, depois das ameaças, algumas atitudes estranhas. Petroleiros russos, por exemplo, que não estavam desembarcando na Índia, o Trump falando que ele ouviu dizer que, na verdade, a Índia respeitaria essas ameaças e deixaria de comprar combustíveis da Rússia. Pois bem, galera, segundo o New York Times, a Índia se posicionou oficialmente. Não levamos a sério ameaças de terceiros e vamos negociar com quem nós quisermos. Ou seja, a Índia, informações oficiais do New York Times, vai continuar comprando petróleo da Rússia. Isso quer dizer que se os Estados Unidos levarem a sério as ameaças, 100% de taxação na China, 100% de taxação na Índia, 100% de taxação no Brasil. E também na Coreia do Sul, na Turquia, na União Europeia. E aí, galera, será que os americanos conseguem comprar briga com todos os países juntos em 100%? Eu acho, claro, que ele não vai aplicar nos outros países, somente nos países dos BRICS. Mas, novamente, estamos falando de Índia, China e Brasil. Mercados importantes, principalmente, claro, a Índia e a China, né? Brasil também, claro, mas a Índia e a China muito mais significativos. A gente pode estar falando da prévia de uma grande guerra comercial, causando, claro, problemas para o mundo. A China já falou também que não respeita ameaças de terceiro, vai continuar comprando petróleo ou combustível de quem quiser, e por isso que eu coloco para vocês, aparentemente, se a Índia de fato continuar comprando, são os BRICS desafiando sanções aplicadas pelos Estados Unidos. E para finalizar, pessoal, tivemos também, como eu trouxe para vocês, Israel sendo pressionado pela comunidade internacional, com o Reino Unido, Finlândia, França, Canadá,
A Espanha já tinha, a Noruega já tinha, anunciando o reconhecimento do Estado palestino. A Alemanha, por enquanto, anunciou que não vai reconhecer o Estado palestino por enquanto, embora também seja a favor das propostas de solução de 2 estados. Mas o Friedrich Merz, pela primeira vez, e olha que a Alemanha sempre a diplomacia ali meio ficar mais para trás, ali, né, muito agressiva, mas anunciou que cogita aplicar sanções contra Israel, justamente pela questão do agravamento da fome e da crise humanitária no território da faixa de Gaza. A pressão contra Benjamin Netanyahu aumenta bastante. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.